Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer para você que não me conhece, eu me chamo João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Filipe Luís, quais são os segredos dele dentro de campo. Agora ele vai passar para fora do campo, vai possivelmente ser treinador. Então no vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre isso no momento em que ele decidiu se aposentar do futebol. A gente vai conhecer o currículo dele, quais foram os títulos que ele conquistou com o Flamengo e, claro, uma análise sobre o jeito que ele jogou, que para mim é um dos jogadores mais inteligentes que eu vi na posição. Mas isso tudo você só confere após a vinhetinha. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais, se você ainda não é inscrito, clique aqui nesse botão de se inscrever, muito importante para o crescimento do canal, então inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Telegram, de Facebook, de WhatsApp. Não se esqueça também de deixar o dedo no like, é muito importante, e comente aqui embaixo para você se o Filipe Luís é ídolo do Flamengo, se é um dos maiores jogadores que você conseguiu assistir na posição. Claro, comente livremente, eu aguardo o seu comentário aqui embaixo. O currículo do Filipe Luís é muito extenso. Você consegue ver aí na tela os times que ele passou. Ele começou jogando no Figueirense, nas categorias de base. E aí logo se transferiu para o Ajax, na Holanda. Depois começou sua trajetória na Espanha, no La Coruña. Teve uma passagem no Chelsea e no Atlético de Madrid foi onde ele conseguiu fazer o seu nome. E lá, além disso, ser convocado para a seleção brasileira. São um dos maiores jogadores também da história do Atlético de Madrid. Mesmo não tendo conseguido vencer Champions, perdeu 2 finais para o Real Madrid, para o grande rival, mas desde sempre ele se mostrava um jogador muito inteligente. E aí ele encerra a carreira no lugar onde ele vai ficar marcado para sempre, que é no Flamengo. Desde sempre Filipe Luís disse a todo mundo que ele tinha o sonho de jogar no Flamengo. Ele fez várias reportagens, sempre comentou o carinho que ele tem pelo Flamengo, que é o time dele de infância. E ele precisava ter no Brasil alguma identificação. Ele saiu muito cedo do Figueirense para o futebol europeu. Então ele não havia alguma identificação dele com a seleção brasileira, com o povo brasileiro. O que havia, porém, era o conhecimento de que o Filipe Luís tinha muita qualidade, era um jogador muito técnico, tanto que na seleção brasileira ele jogou Copa do Mundo e inclusive chegou a substituir o Marcelo sendo titular, né, na Copa do Mundo de 2018. Quando começou a trajetória de Filipe Luís no Flamengo, todo mundo achava que seria uma trajetória de sucesso. Não à toa ele veio junto com todo o elenco estrelado, com Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, o elenco que conquistou todos os títulos pelo Flamengo. O currículo dele no rubro-negro é invejável. Ele se aposenta com 175 jogos, com 111 vitórias, 32 empates, 32 derrotas e marcou 4 gols. É claro que ele é um lateral, e a gente vai falar um pouco mais à frente que não é muito ofensivo, e isso não significa que ele não saiba construir, mas a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Antes disso, também queria trazer para vocês os títulos dele pelo Flamengo, que são 10 títulos ao todo, como você está vendo agora na tela. Na Libertadores ele ganhou 2019 e 2022, sendo em 2019 para mim um dos protagonistas do título pela qualidade que ele dava para o time, pela sustentação, pelo ritmo de jogo. Conquistou também o Brasileiro de 2019 e 2020, a Copa do Brasil do ano passado, de 2022, a Supercopa de 2020 e 2021 e a Recopa de 2020, além, é claro, do Campeonato Estadual de 2020 e 2021. Então a passagem de Filipe Luís de 2019 até 2023, tirando esse ano que a gente grava o vídeo, é muito vitoriosa. É uma passagem que segue o currículo dele na Europa de títulos, de conquistas e, claro, as derrotas fazem parte de quem sempre está disputando qualquer esportista. E aí chegou a parte que você está esperando. Quais são os segredos do Filipe Luís no Flamengo? E eu acredito que seja não apenas no Flamengo, mas em todos os clubes que ele passou, mas sobretudo aqui. A gente conseguiu ver um Filipe Luís com mais idade, um jogador com menos vigor físico, que também não foi muito forte dele nunca. Ele nunca foi um lateral muito agudo, muito ofensivo, mas que conseguiram fazer com que ele tivesse muito sucesso em um futebol que é difícil, com gramados ruins, com atacantes muito rápidos por lado do campo que enfrentavam ele. Ele sofreu muito isso no primeiro ano de chegada ao Flamengo, mas que acima de tudo fizeram ele ser um grande ídolo na minha visão do Flamengo. Para começar, a parte técnica é incontestável.
É um jogador que raramente erra passe, tem uma qualidade nas escolhas das jogadas que é para poucos. Então, para mim, um dos segredos dele é esse refino que ele tem na parte técnica de conseguir escolher as melhores jogadas. Além disso, a parte da inteligência que ajuda muito nessa parte técnica é fora do comum. Eu lembro de alguns jogos que ele dentro de campo, isso já foi inclusive falado por outros treinadores, o próprio Eduardo Barroca, que é um treinador que enfrentou o Filipe Luís em um podcast, comentou sobre isso, que o Filipe Luís dava uma aula dentro de campo e ele conseguia escutar quando os jogos estavam sem torcida. Então a inteligência e a leitura de jogo, para mim, que estão juntas, são outros segredos que ele tem dentro de campo, porque futebol, na minha visão, não é apenas correr, não é apenas sair correndo atrás da bola, né, desesperadamente, como se fosse atletismo. Não, tem leitura, tem entendimento e tem que ter muita frieza. Além, é claro, dele, para mim, na minha visão, tem um QI privilegiado dentro de campo. Parece que todo mundo está correndo e ele está sempre andando, cortando os atalhos. E como um lateral que ele teria que ser um lateral muito agudo, mas não, ele joga muito por dentro, às vezes como meia, e abrindo espaço para o Bruno Henrique. Foi o Filipe Luís que fez a dupla pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique em 2019, que foi a dupla de sucesso. O Bruno Henrique foi um dos protagonistas do Flamengo, mas o Filipe Luís não aparecia tanto, mas ficava dando uma sustentação por ser um lateral que não subia, mas que ao mesmo tempo auxiliava na parte ofensiva, jogando um pouco mais por dentro e abrindo o corredor para o Bruno Henrique. Então a parte técnica, a inteligência e a leitura de jogo são 3 segredos do Filipe Luís. E para fechar, a liderança dele dentro de campo. Você, às vezes, quando eu falo liderança, você pode pensar na sua cabeça rápido jogadores como Felipe Melo, Medel, enfim, jogadores desse perfil, os caras que são duros, que são fortes, que lutam, Kahneman. Mas é uma liderança que é diferente a dele. É uma liderança de um cara que entende a importância de ser frio, de ser um cara que dita o ritmo de jogo. Quando o jogo está apertado, ele toca um pouco mais para trás, ele cava uma falta, ele consegue falar com os jogadores, orientar dentro de campo. Então uma liderança não só de um jogador inteligente, mas uma liderança técnica que acaba mexendo com o emocional dos jogadores. Eu vi muito, mas muito jogo dele mesmo em loco e posso dizer isso com tranquilidade. Então esses são os segredos do sucesso do Filipe Luís no Flamengo, de um jogador que vai fazer muita falta, não apenas pela qualidade dele dentro de campo, mas para mim, sobretudo, fora de campo. A boa notícia é de que ele já disse que quer ser treinador ou ser dirigente. Eu queria vê-lo como treinador porque eu entendo que ele tem uma leitura muito boa, privilegiada dentro de campo. É claro que às vezes isso não se transforma e não se transfere para o extracampo, mas agora, sendo treinado pelo Tite, pelo Jorge Jesus e por outros treinadores que ele passou, com certeza ele colheu um pouco de cada um e vai se aperfeiçoar agora extracampo. Um dos maiores laterais que eu vi, para mim, é ídolo sim do Flamengo. E quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda com tudo que eu falei no vídeo, discorda. Comente livremente aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe o dedo no like. E como sempre, eu te convido a assistir o meu próximo vídeo.